Cansado de entregar ou receber centenas de currículos? De analisar ou virar mais um papel em meio a tantos outros? Fazer entrevistas com as mesmas perguntas e respostas e mesmo assim não obter resultados? Conheça a ASHE. Automatize a busca de profissionais para sua empresa ou ache seu emprego de maneira prática. A ASHE é um buscador online inteligente que conecta pessoas e empresas por afinidades técnicas e comportamentais, cruzando seus interesses e trabalhando 24 horas para buscar o match profissional. Tudo isso com rapidez, segurança e facilidade. Assim, você também economiza tempo e dinheiro. Ache o que você procura. Ache seu match profissional. Olá, boa noite para quem está nos assistindo nessa live de hoje. Eu estou aqui, sou Adelaide, sócia fundadora da ASHE Vagas, essa empresa que busca aproximar candidatos dos seus empregos dos sonhos com o máximo de economia de tempo para você que está buscando emprego e para a empresa também que está buscando um funcionário. Para isso a gente usa a inteligência artificial para buscar exatamente aquilo que você precisa. E nós estamos aqui já há 2 semanas fazendo uma série de lives e o que a gente quer com essas lives é promover essa aproximação entre empresas e candidatos, assim como jovens interessados em se especializar, em entrar no mercado de trabalho e conhecer um pouco mais da realidade aqui da nossa cidade de Leme. Queremos, então, gerar emprego, gerar oportunidade, gerar conhecimento e conexão entre empresas e candidatos. E hoje eu vou estar aqui com vocês, com 2 pessoas muito especiais, muito queridas. Primeiro eu vou apresentar para vocês o Tadeu, Plínio Tadeu Zenker Leme. Ele tem 61 anos, é casado, veterinário formado pela USP, mestre em epidemiologia de zoonoses também pela USP, pós-graduado em gestão estratégica do agronegócio pela FGV. O Tadeu tem 31 anos de trabalho junto ao Leme Armazéns Gerais, empresa onde hoje ele atua como sócio-diretor. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Adelaide. Boa noite a todos. E também aqui com a gente está o professor Fábio Augusto dos Santos. Ele é professor na ETEC Deputado Salim Cedé de Leme e também na ETEC professor Jadir Salles de Porto Ferreira. Em Leme, ele é coordenador do curso técnico de recursos humanos e professor dos cursos de RH e administração. É formado em contabilidade e possui pós-graduação em gestão de pessoas. Bem-vindo, Fábio. Boa noite, Adelaide. Boa noite, Tadeu. Todos estão nos acompanhando hoje. Boa noite a todos. Pessoal, vocês que estão aí nos acompanhando de casa, fiquem à vontade para mandar perguntas para essas duas pessoas queridas, 2 queridos que estão aqui comigo, que vão estar conversando. A gente vai estar falando sobre mercado de trabalho, empregabilidade, pandemia, tudo isso que a gente tem vivido e como é que essa realidade tem atingido aqui a nossa cidade, a nossa região. Tá? Então, eu queria começar conversando com o Tadeu e perguntando para ele, para você, Tadeu, como é que se esse cenário de pandemia chegou a afetar o Leme Armazéns Gerais e se sim, né, se foi afetado, de que forma? E como é que vocês têm lidado com isso? Bom, sem dúvida afetou e muito, Adelaide. Inicialmente pelo ineditismo da situação, nós não sabíamos o que ia acontecer. Nós prestamos serviços para o mercado de exportação. Essa área tinha medo de um apagão logístico, porque nós trabalhamos com circulação de containers e, eventualmente, se a situação na China piorasse, nós provavelmente não teríamos containers para exportar a nossa mercadoria. Isso é válido para a mercadoria que eu preparo, que é café cru, mas seria válido para qualquer outra mercadoria que o Brasil
tão necessitado de exportações deveria exportar. Felizmente, isso não ocorreu. Depois nós passamos a seguir os protocolos governamentais. A nossa empresa ela é considerada dentro do primeiro panorama de prevenção à Covid. No governo do Estado de São Paulo, as atividades essenciais foram mantidas, os armazéns gerais foram considerados atividades essenciais e nós nos mantivemos trabalhando. Só que, imediatamente, nós tomamos providências com referência aos grupos de risco, pessoas acima de 60 anos, pessoas com doenças já pré-existentes, outras doenças, e os meninos dos menores aprendizes. Todo ano nós temos 5 menores aprendizes na empresa, então nós houvemos por bem dispensar ou licenciar os menores aprendizes de 16 até 19 anos, sendo que dentro dessa faixa também tínhamos colaboradores da empresa, né, que não tinham atingido 19 anos ainda. Como a empresa continuou trabalhando, Adelaide, esses licenciados foram mantidos em casa sem prejuízo em seu salário. A empresa manteve as características de vencimentos, né, e benefícios para esses colaboradores, no sentido de que eles não tivessem um problema, ou seja, problemas que a gente já vinha antes da Covid se agravassem depois do processo. Então, a gente entende que o governo lançou mão de possibilidades para que as indústrias demitissem menos, mas, felizmente, a gente não precisou, até agora, lançar mão desse subterfúgio. Redução de horas, redução de salário, etc., nós não tivemos que lançar mão disso. Então, as únicas medidas foram realmente afastar as pessoas do grupo de risco sem prejuízo de emprego. Uso de máscara, medição de temperatura, treinamento, colocação de álcool gel à disposição. Nesse sentido, Adelaide, por um bom tempo, a gente conseguiu ficar isento dessa doença. Depois ela começou a nos comer pelas bordas. Colaboradores que eram casados com enfermeiras. Nós tivemos um caso até grave, um moço cuja esposa... nesse caso, o casado com uma enfermeira, a enfermeira testou positivo, sem sintomas. No segundo caso, o nosso colaborador era casado com a colaboradora de uma outra empresa lemense. Essa empresa teve vários casos, a moça contraiu, passou para o moço e ele passou um mau bocado. Então, nós passamos também a fazer testagem estratégica, Adelaide. Todo grupo que está próximo de um colaborador que teve um problema ou que foi mantido em quarentena, mesmo sem manifestar a doença, esse grupo é testado. Então, nós tivemos, por exemplo, na empresa, caso de um teste positivo, sem sintoma nenhum, mas essa pessoa foi já imediatamente mandada para a quarentena. Que bacana essa atitude, Tadeu, porque a gente tem visto uma escassez, né, de testes e uma dificuldade, por vezes, de algumas pessoas de ter acesso ao teste, né? E que bacana a empresa poder disponibilizar, fazer essa testagem e ter esse cuidado. Muito bom. Fábio, quero te perguntar, você já compartilhou aqui, o Fábio esteve conosco numa live também, junto com o Humberto, que é gerente da TSTEC, gerente de RH lá da TSTEC, e o Fábio compartilhou com a gente sobre as adaptações com as aulas online, e como foi delicado esse momento de repente, do dia para a noite, né, tudo muito rápido, como o Tadeu acabou de dizer, a gente sem muita visão de futuro, a nossa visão
está curta, né? Ainda continua curta no meio desse cenário de pandemia, até porque é tudo muito desconhecido, né? Então, o Fábio compartilhou com a gente as dificuldades e os desafios trazidos por transformar tudo em online do dia para a noite, né, Fábio? E aí, olhando para esse... da noite para o dia, exatamente. E olhando para esse nosso cenário, como é que você acredita que os alunos dos cursos técnicos têm se posicionado diante desse desafio do mundo do ensino EAD para um curso que é profissionalizante? Os cursos que você está em contato são os cursos de RH, né? E como é que eles... E ADM, né? E que estão diretamente ligados a esse processo de gestão de pessoas, de pensar em formação, de pensar estrategicamente como fazer a distribuição dos recursos, enfim, como é que eles têm se posicionado diante desse cenário? Eu quero aproveitar aqui para mandar um oi para os alunos do professor Fábio, do primeiro ano de RH, que estão aqui nos acompanhando. É um prazer ter vocês aqui acompanhando a gente, viu, pessoal? Eu espero, em breve, poder estar falando pessoalmente com vocês e a gente vai trocar figurinhas sobre esse período. Com certeza, você sabe que o convite já está feito, né? Sim. Não, realmente, Adelaide e Tadeu, é uma situação que a gente, nas empresas, a gente sabe que a realidade é bem acentuada, porque como o Tadeu comentou, né? Você tem que continuar as operações normalmente, não tem como você parar, você tem que adaptar e, né, conseguir fazer esse ajuste necessário. No caso da ETEC, a gente conseguiu ainda trabalhar uma questão de distanciamento, então a gente conseguiu fazer com que os alunos fiquem em casa, existe, né, devido à questão governamental, como é um órgão público, você consegue algumas situações de você mudar a estrutura meio que rápido mesmo, e já existia uma parceria, né, com uma plataforma, né, de interação, de tecnologia, que a gente já usava os e-mails institucionais, já utilizava em outras situações, integrou-se a parte de fazer as aulas online. A gente ainda não, mesmo assim, nós não temos aula online, a gente tem o que nós chamamos de aula remota, porque tem muitos alunos que às vezes não têm acesso à internet ou têm um acesso à internet um pouco menor, não podem ficar online, como a gente tem uma estrutura de pegar o notebook, ligar o computador, assistir essa aula e interagir. Muitos não têm essa situação, por vários fatores, questão de estrutura, questão de não ter o computador ainda, ter só o celular. Às vezes o celular é um modelo mais simples, às vezes, né, tem uma dificuldade para ficar muito tempo online. Então a gente teve que fazer toda essa adaptação. Caminhar perfeitamente, como acontecem com as instituições à distância, a gente sabe que não acontece porque existem instituições que já são à distância, o aluno já entra lá porque ele já tem essa estrutura e ele já vai, né, integrar-se ele quer estudar à distância. No caso da ETEC, que é uma transformação forçada pela questão da pandemia, teve muita adaptação, ainda tem alguns casos que estão sendo adaptados ainda, mas assim, a aceitação foi positiva, muitos alunos conseguiram se adaptar, muitos acabaram gostando, acabaram se adaptando mesmo com essa questão de poder entrar e assistir essas aulas online, assistir as aulas que foram gravadas pelo aplicativo, e acabou-se, assim, tudo caminhando na adaptação. Muitos não adaptaram, né? Muitos acabaram, estão na estratégia de não continuar por esse tempo e voltar no próximo semestre. A gente, claro, trabalha todas as possibilidades para que ele não pense em reprogramar esse curso para um outro momento. Mas, infelizmente, algumas situações acabam acontecendo. Mas realmente fácil não é. Porém, né, é uma situação que a gente como a gente não vê no horizonte um término para isso ainda, a gente espera que tudo esteja bem, pelo menos lá para agosto, setembro, esteja melhorando, a gente vai caminhando com as possibilidades mesmo. Perfeito. Eu fiquei tensa, porque na quinta-feira dessa semana, me parece que saiu uma MP de que o ensino superior, antes de 31 de dezembro, não volta, né? Mas ainda não tem nada concreto para os ensinos técnicos, médio e os demais, né? Não, ainda não. Como os cursos parece que, inclusive os superiores, somente os de graduação por enquanto, né? Não sei outras modalidades, pós-graduação e tudo mais, como é que vai ser. No caso da escola pública e do Estado, que acaba, mesmo que sejam secretarias separadas, secretarias diferentes, as escolas estaduais e o Centro Paulo Souza acabam, né, caminhando na mesma linha de orientação do Estado. Então, por enquanto, não se falou nada de retorno, mas, né, também não se deu uma data, porque seguindo as fases da implantação e da questão que o governo colocou recentemente, são fases que a gente vai alcançando, vai caminhando para chegar até um final de um isolamento, né, terminar o isolamento.
nessas fases está incluso assim, a possibilidade ou não de retorno das aulas para agosto. O nosso calendário está sendo preparado para esse retorno de aula presencial em agosto. Então, julho, com certeza, a gente não tem... Só se acontecer algo muito da noite para o dia também, né? Que liberar tudo, acontecer alguma coisa que a gente, né? Mas assim, é só esperança. Mas dentro das realidades, julho a gente continuará à distância, para agosto poder retornar, nem que seja ou gradualmente, ou pelo menos voltar à atividade presencial. Vamos ficar na torcida, né? Eu aqui como cidadã e como mãe, fico na torcida para que as aulas possam ser retomadas, mas com o máximo de segurança para todos, né? E que a gente possa restabelecer a nossa rotina com o máximo de segurança. Eu tenho dito muito nas lives e no meu trabalho, tanto clínico quanto nas empresas, que toda crise, todo caos traz para nós, no meio do caos existe um presente embrulhado que a gente precisa desembrulhar. Porque a gente só cresce ou muda de perspectiva a partir do que é entendido como caos, que é a desestruturação. Precisa haver desestruturação para que haja mudança, sempre. E a gente precisa encontrar esse presente. Eu queria que você, Tadeu, e você, Fábio, debatessem comigo qual o maior aprendizado que esse processo todo que a gente está vivendo deve trazer para o universo do trabalho. Queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, como é que vocês têm visto esse processo pandêmico, esse processo de crise, de afastamento social, como possibilidade de aprendizado, crescimento e redirecionamento, talvez, de rota. Eu começo, né, Adelaide? Isso. Adelaide, eu recebi recentemente de um amigo, que eu espero que ele esteja ouvindo a gente, que é o Antônio Amato, é nosso conselheiro no Conselho de Sócios da empresa, e ele mandou o termômetro do emprego de maio de 2020. É uma enquete de uma fundação chamada Remunerar, que visa estabelecer padrões e também, fundamentalmente, padrões meritórios por meritocracia de salário para os colaboradores das grandes, pequenas e médias empresas. Uma coisa extremamente interessante é que já em abril nós tínhamos uma percepção da possibilidade de home office de 71%, e em maio nós já temos 78% da percepção da possibilidade de home office. Uma das estratégias que nós usamos foi o home office, inclusive com os meninos, os nossos menores aprendizes ou ex-menores já contratados pela empresa, passaram a fazer algumas atividades em home office por conta do isolamento. Nós percebemos, nós tínhamos, como o nosso segmento, o segmento do café, é um segmento bastante tradicional, nós entendíamos que os nossos encontros de negócios, eles deveriam ser presenciais, porque gerava aquele conforto que a atividade tão antiga aqui no país tinha como uma representação. Bom, nesse período nós passamos a fazer reuniões virtuais também, reuniões à distância com os nossos clientes, com todo sucesso. Ou seja, aprendemos mais uma possibilidade de trabalho. Ontem eu estava assistindo ao programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que sempre traz alguma luz para a gente, né, em qualquer setor. E ontem eles focaram um brechó de roupas, roupas de grife, etc., mas de qualquer forma um brechó. As donas se viram em palpos de aranha no início, mas decidiram expor as roupas na internet. Em seguida de expor as próprias roupas, elas passaram a constituir corretoras
senhoras que, vamos dizer, faziam a divulgação e eram comissionadas por essa venda diferente. Então, o que a moça disse, ela falou, olha, nós precisamos sofrer essa pandemia para descobrir uma nova maneira de comercializar o nosso produto. Ou seja, elas desembrulharam o pacote, aquele pacote que você falou, né, Adelaide? Elas conseguiram desembrulhar e verificar uma possibilidade nova. Nós temos todos os dias verificado possibilidades novas, as mais simples ou as mais complexas dentro da nossa empresa, e a gente tem lidado com elas no dia a dia de forma bastante tranquila. Estamos em meio de um aprendizado. Com certeza, e é uma situação que a gente comenta sempre com os alunos também, viu, Tadeu? Fala para a pessoa, mas a situação está difícil, né? Às vezes o aluno compartilha com a gente, fala, olha, a situação do trabalho, em casa, antes até de qualquer pandemia ou crise, né? A pessoa fala, de repente alguém da minha família, o meu pai, ou esposo, esposa, perdeu o emprego, a situação está mais difícil, eu tenho que continuar estudando. Aí a gente fala, é nesse momento que você tem que perseverar mais ainda, né? E descobrir os caminhos novos, né? Até conta aquela história da questão do sábio que visitou a fazenda e tinha a vaquinha lá, aquela história tradicional já, né? Que ele fala que ele acabou no final da história empurrando a vaquinha do sítio no precipício com a intenção de que eles buscassem outra alternativa de renda que não fosse só o leite da vaca, né? Uma história bem... banal, mas que serve muito para a gente. Fala, puxa vida, mas o que é que eu estou me apegando agora, que de repente, se acontecesse de cair no precipício, de repente, essa situação, eu teria que inventar uma situação nova, né? Ou, no caso da nossa realidade do trabalho, a perda do emprego, o fechamento de um negócio, a impossibilidade de trabalhar, né? A gente tem muitas situações de pessoas que trabalhavam com eventos, trabalhavam com situações que precisariam do convívio social, senão você não consegue, né? Bares, restaurantes, estabelecimentos de alimentação, tem que se reinventar, né? O restaurante vira delivery, a loja que tinha lá os departamentos diz que entrega, você manda pelo WhatsApp o produto, né? Acho legal, assim, não fazendo propaganda, óbvio, mas um exemplo interessante que a gente vê do Magazine Luiza, que adaptou muito todo o conglomerado, todas as empresas, né, envolvidas na marca, trabalharam uma plataforma digital, que já vinha vindo nessa tendência anteriormente, mas parece que estavam prevendo, né, que ia acontecer, porque há um ano e meio mais ou menos, já começaram a lançar a venda de vários tipos de produtos por aplicativo. Então, essa realidade de sair da loja física e migrar para a loja virtual, ou até seja um atendimento informal pelo WhatsApp, já é o primeiro passo dessa nova estratégia aí, né? Você perde aquilo que era a sua firmeza, que era o seu ponto seguro, né? E passa a buscar coisas novas. Isso aí faz parte da nossa vida profissional o tempo todo. Fábio, só fazer um comentário. Você citou o Magazine Luiza, que hoje já se transformou em Magalu, é uma outra marca. A Magalu representa, na realidade, o marketplace, porque antigamente ela vendia os próprios produtos, hoje ela é um centro distribuidor de produtos de vários fornecedores que, vamos dizer, aderem ao marketplace dela, ou seja, a Luiza Trajano sempre à frente. Em contrapartida, você veja, nós temos uma loja tradicionalíssima em Leme, e que é uma loja, se não me engano, da cidade de Tietê, originada, que é a loja 100. A loja 100 sempre se gabou, vamos dizer assim, de ser uma empresa familiar e de não vender pela internet. Mesma coisa as Casas Bahia, que atrasou muito tempo a plataforma digital dela e sofreu vários prejuízos. Mas você imagina a diferença que hoje ocorre entre a perspectiva de vendas da loja 100 e a perspectiva de vendas do Magazine Luiza. Eu vejo, só comentando, né, que existe uma aposta, eu percebo, né, uma aposta na parte do atendimento presencial, que ainda existem pessoas que preferem, né, se não comprar na loja, não está comprando, né? Só que na situação da pandemia, como você comentou, Tadeu, essas lojas ficam numa saia um pouco mais justa, porque você não tem o atendimento, não tem como ter o presencial, ou vai ter um presencial muito comprometido, né? Por mais que você queira, você faz, claro, as medidas de higienização,
de distanciamento, mas o seu atendimento presencial acaba comprometido. Então, isso fica um alerta, né? Claro, a gente utilizar esses exemplos, claro que as próprias empresas também vão se reinventando, né? A gente usar esses exemplos para trazer isso para a vida profissional, né? Para a parte do profissional. Você, profissional, o aluno, a pessoa que está estudando, a pessoa que está trabalhando, na sua carreira, que momento você vai ter que se reinventar? Então, que nem a Adelaide comentou, qual que é a palavra que definiria esse pacote de surpresa que a gente abre? No caso, a palavra sempre vai ser se reinventar, né? A reestruturação, reinvenção. Então, buscar mudar. Ó, eu estou bem, mas não posso ficar como estou. Eu tenho que melhorar e me adaptar, porque da noite para o dia, vamos dizer assim, o clima muda, a gente tem que se adaptar. Com certeza. E a gente vê que o Covid-19 trouxe para nós realmente um chamado de repensar, né? Parece... Eu tenho brincado muito, eu falo, a humanidade foi colocada no banquinho do pensamento com isso tudo. A gente colocou, meio que a gente está ali de castigo, pensando e repensando várias questões da nossa vida, né? As nossas questões relacionais, sociais, laborais, como o formato do trabalho, o tipo de vínculo, enfim, acho que colocou a gente realmente para se reinventar de maneira... E esse acho que é o grande pulo do gato, né? A gente conseguir analisar e ter um olhar positivo no meio disso tudo, né? Então, e pensando nisso, eu queria que vocês dois, Fábio e Tadeu, comentassem comigo, porque vocês dois estão tendo vivências acerca desse assunto que eu vou trazer agora, que é o home office. Eu tenho acompanhado várias lives, inclusive algumas lives de professores que eu tive lá na FGV, trazendo o quanto muitas empresas extremamente rígidas e céticas com relação ao trabalho home office têm descoberto que esse trabalho pode ser extremamente produtivo e de alta performance. Então, empresários que têm trazido relatos do quanto as suas equipes, de quanto foram positivamente surpreendidos pelo trabalho home office de suas equipes, do quanto o trabalho rendeu de maneira diferente, né? E eu queria saber, ouvir de vocês, se vocês concordam com essa afirmação de que o home office pode trazer uma performance diferenciada, um processo de alta performance, que pode ser, sim, um estilo de trabalho que vem para ficar e que a gente aqui no Brasil, de repente, era um pouco mais resistente, principalmente na nossa realidade aqui de interior, né? E como é que vocês têm visto isso, experimentado isso na realidade de vocês? Porque tanto o Tadeu tem pessoas em home office na empresa, né? E o Fábio, automaticamente, também passou a ser um trabalhador home office, né, Fábio? Então, queria que vocês opinassem com relação a isso. Bom, a experiência nossa, Adelaide, ela ainda é pequena. A nossa empresa, ela tem um grupo administrativo, ela é pequeno, enxuto, vamos dizer assim. O que a gente conseguiu fazer dentro da empresa, nesse momento, foi um isolamento dentro da nossa área física. A nossa empresa ela foi projetada para ter uma área administrativa maior, com a informatização crescente, ela reduziu o número de colaboradores administrativos e a gente conseguiu fazer um isolamento ali, pessoas sentadas sempre a 2 metros de distância, uso de máscaras, etc. Mesmo assim, nós testamos o trabalho à distância, o home office, com os meninos que efetivamente já tinham uma atividade dentro da empresa. Com todo sucesso, Adelaide, com todo sucesso. Nós não tínhamos condição, por exemplo, Fábio, de medir atividade, quantas horas ele está trabalhando, etc. Mas as atividades oferecidas, elas eram cumpridas. Então, realmente, toda essa questão, toda essa disciplina com referência à remuneração do trabalho em home office, ela vai ter que ser elaborada. Mas, como eu falei para você,
nessa pesquisa, na pesquisa do emprego dessa Fundação Remunerar, a percepção de que o home office é uma realidade já está em 78%. Então, as pessoas passam a rejeitar menos e tentar estruturar. Você veja, a nossa cidade é uma cidade pequena, mas você imagina para o trânsito de São Paulo o que vai significar. Há anos que São Paulo testa, por exemplo, o rodízio. O rodízio é eficiente, mas pouco eficiente. Você imagina que folga para o trânsito que um home office bem estruturado não traria para a cidade. E, além de tudo, a economia, alguma economia de escala para as empresas também, porque isso significa menos alimento, menos vale condução, etc. e tal. Com certeza. É uma situação que nem nós comentamos até na outra live sobre alguns fatores sobre mudança de trabalho, né, de local de trabalho, né? E falando, como a Adelaide comentou, da questão do home office, a gente percebe que isso veio gradativamente, né? Mas, porém, vamos dizer assim, vinha vindo de uma velocidade e a gente foi pego na carona dessa velocidade, porque nós estávamos migrando já para uma questão de entrar mais no home office. A gente pode ver que desde 2017, com a reforma trabalhista, já entrou em vigor, já entrou na lei, né, a questão de regulamentar melhor o teletrabalho, né, chamado de teletrabalho, que envolve várias coisas, né, celular, telefone, uma série de coisas. Só que também a questão tecnológica, né? Se nós formos comparar, até eu vi alguns especialistas falando sobre o que aconteceria se nós tivéssemos essa epidemia há 10 ou há 20 anos atrás. Então, os estragos que seriam maiores ainda, pela falta da informação, que hoje você abre o celular e você já vê em tempo real, onde casos, número de casos do dia, aquela coisa toda. Antigamente era televisão, rádio, né? Era mais precário, a internet era mais difícil de ter acesso. Então, já a tecnologia já não favoreceria uma situação dessa. Então, é algo que, para nós, está sendo possível pela questão tecnológica que a gente está se encontrando e muitos ainda vão, né, entrar nessa situação. A gente sabe que tem várias realidades de famílias e tudo mais, que o pessoal, talvez, para ter uma estrutura para trabalhar em casa, home office, ele vai ter que ter a internet, vai ter que ter computador. Então, claro, vai existir um investimento ou da parte dele na parte profissional ou da própria empresa, né, se ela fornecer esses insumos para ele, esse material. Só que, assim, é um avanço muito grande para nós. É que a gente foi pego na surpresa e teve que entrar nessa onda meio rápido, né? Mas até em algumas atividades a gente comenta com os alunos, tem até uma atividade que a gente faz que tem trecho de filme, né? A gente fala de algumas coisas, tem um filme interessante que mostra a rotina de trabalho da Google, né? Que é a empresa que faz todos os serviços de telecomunicações e tudo mais. Que é todo um ambiente, parece coisa de filme, mas não é, lá é assim mesmo. Então, esse padrão de novo ambiente de trabalho, que é um ambiente descolado, onde você faz a sua atividade, é realidade e veio para ficar, né? Porém, existe a questão da disciplina, né? Conversando com uma profissional que trabalhou em uma empresa de bebidas, ela falava, tinha até bebida disponível lá, bebida alcoólica. Eu falei, meu Deus, mas, né, as pessoas não tinham essa indisciplina de consumir a bebida alcoólica no ambiente de trabalho? Ela falou, não, pelo contrário, ninguém tinha a consciência de fazer algo incorreto. Existia lá, poderia estar à disposição lá, só que todo mundo sabia que tinha suas metas em primeiro lugar, a disciplina dos seus horários, as suas atividades que deveriam ser realizadas primeiro. Depois disso, né, aí eles poderiam, claro, tirar um momento de descanso, ir embora para casa mais cedo, chegar mais tarde, mas isso daí é consequência do resultado batido, das metas alcançadas. Então, né, como o Tadeu comentou, no começo a gente ficou meio assim, né, que você falou, né, ficamos meio assim para poder identificar, a controlar a atividade. Depois isso foi se encaixando. Por quê? O próprio empregado, o trabalhador, o colaborador vai se encaixando nessa disciplina. Ele sabe que ele tem que ter os seus horários, ele tem que separar o seu material. Então, essa autodisciplina, vamos dizer assim, esse autocontrole é a palavra-chave para você ter sucesso no home office. No nosso caso, a preocupação inicial era como controlar esse trabalho, ou seja, como se certificar que o colaborador que estava em casa estava produzindo adequadamente. Mas depois a gente viu que nós tínhamos ali uma oferta de tarefas. E as tarefas necessárias para nós, elas eram cumpridas, então nós demos o primeiro passo. Depois aí as nossas consultoras de RH aí
Adelaide e companhia, a Pride vão nos ajudar a estabelecer uma norma de atividades em home office, atividades extra-escritório. Só comentando, só antes de dar sequência, existe um fator muito importante nesse momento, né? Acho que acredito que vale esse recado para os alunos que estão nos acompanhando, para o pessoal das empresas que estão nos vendo também, estão pensando aí, né? Estão refletindo sobre a sua vida profissional, que é a questão da instrução. Não estou falando de escolarização, estou falando de instrução, né? Conhecer as coisas, né? Procurar conhecer mais, estudar, se aperfeiçoar, porque esse momento em que você está sozinho, né? Você e o computador ali na sua casa, claro, você está conectado, mas você precisa atuar sozinho, tanto com disciplina quanto com conhecimentos. Não é como você está num grupo de pessoas aí que você está, né, observando um colega, tirando dúvidas ao vivo ali, né, na presencial. É uma situação que você, às vezes, vai ter que tomar decisões sozinho, usar o seu know-how para fazer alguma coisa. Então, aí é a hora de exercitar em paralelo, né? Como eu falo, tem tempo mais disponível porque não está podendo sair de casa, tem que usar esse tempo para fazer alguma coisa, para exercitar essa instrução, porque é para você não ser pego de surpresa por não saber alguma coisa, ou não estar antenado com alguma legislação, aí depende, né, do trabalho que a pessoa vai exercer. Adelaide, posso dar uma parte, rapidinho? Adelaide? Seu microfone está desligado, Adelaide. Sim. Isso. Eu só queria dizer para vocês, na realidade, na semana passada eu tive uma experiência com os meninos que já estão trabalhando conosco e que eram antigos menores aprendizes. Hoje nós temos 2 do ano passado, nós temos 2 como temporários, mas eventualmente vão ser incorporados ali depois ao quadro da empresa. Eu conversava com ele, nós temos por rotina na empresa a fotografia, e todo o nosso processo é fotografado, Fábio. Como nós enviamos containers para o exterior, para o mundo inteiro, a questão de qualidade para a gente é extremamente importante. E eu sou prestador de serviço. Não é um trabalho do Lemer Armazéns Gerais, é um trabalho do meu cliente. Então, eu respondo pela qualidade do meu cliente. E a fotografia é uma rotina nossa, e a gente, cada embarque, a gente imprime ali um relatório, um PowerPoint, com todas as fotos, chapa de caminhão, uma série de questões para que consolide o nosso trabalho. E eu conversava com os meninos, eu falava, olha, quando moço, né, eu gostava de fotografia, então eu seguia algumas coisas, fui aprender Photoshop depois, né, porque eu sou da época da fotografia a lenha, depois eu fui aprender Photoshop, etc., para meu prazer. Aí os meninos, eles já tinham essa linguagem, olha, nós já conhecemos, nós já temos uma máquina. Aí um deles virou para mim e falou assim, olha, eu já trabalho com isso. Então, na realidade, essa é uma coisa extremamente importante, porque além do nosso suporte, ele está buscando o próprio suporte dele. Essa é aquilo que você falou de instrução, Fábio. Me deu uma alegria muito grande, porque, você vê, é um menino de 17 anos que vai dar certo na vida de algum jeito. Ele vai cavar a vida dele. É isso que a gente, quer dizer, a gente como o menor aprendiz para nós, ele significa isso, ele significa que nós temos que ensinar o cara a cavar daquilo que ele está vendo, daquele insumo que nós estamos trazendo para ele, ele tem que cavar a vida dele, entendeu? Então a gente fica muito contente quando a gente vê uma coisa, eu também trabalho com isso, né? Quer dizer, o cara está indo por si próprio buscar alguma coisa que realmente pode ser uma fonte de trabalho para ele, e aquilo que a gente proporcionou para ele em termos de administração, controles, etc., sem dúvida ele vai levar para o trabalho dele também, seja na empresa, seja fora da empresa. Verdade, só complementando que o aprendiz, né, ele tem essa característica, você vai ter uma parte da sua rotina, do seu dia de trabalho na
na empresa, né, onde você está trabalhando, e uma parte você complementa com os estudos. E é legal que você acaba disponibilizando para o aluno, para o jovem, no caso, vamos pegar a questão do jovem, né? Você disponibiliza para o jovem duas realidades de dois professores, né? Aquele que vai ensinar o conteúdo, vai trabalhar a escola, convivência, informações, legislação, tudo mais, tudo que ele precisa saber no ambiente de estudos. Ele vai ter outros excelentes professores, que são as pessoas com quem ele vai trabalhar, seja o gerente, como você comentou, né? E interessante que você tenha a mesma reação que a gente tem quando você vê um aluno que fala, professor, encontra ele depois de um tempo, que já saiu dos estudos, ele fala, professor, trabalho na área, ou trabalho em outra área, mas eu usei aquilo que você falou de tal coisa. A gente nem lembra mais o que falou às vezes, de tanto que a gente, né, comenta e fala, dá aulas, né? Às vezes a pessoa fala, aquele dia que você falou aquela informação, que eu deveria fazer aquilo, sabe? Isso é importante, esse feedback que eles dão naturalmente para nós, e hoje a gente observa, como você observou desse jovem, para a gente não tem preço. Então, a gente percebe que a gente está contribuindo para esse mercado de trabalho aí, né? Adelaide, outra coisa que eu gostaria de trazer é o respeito às instituições. Na realidade, esses meninos que são nossos menores aprendizes, eles vêm de uma entidade muito antiga na cidade, chamada Guarda Mirim. Grande parte da nossa massa de colaboradores, principalmente da área administrativa, etc., são egressos da Guarda Mirim, os nossos menores aprendizes, que hoje são o nosso chefe a nossa chefe financeira, Juliana, dentro da área de produção, uma série de colaboradores, todos eles com background prévio extremamente interessante, eles vêm preparados. Então, nós, empresários, cidadãos lemenses, nós temos que valorizar essas instituições. Elas são uma base extremamente importante para nós. Porque os meninos, por exemplo, na Guarda Mirim, até noções de marketing eles têm. Né? Tem apoio psicológico. Então, nós devíamos olhar aí junto ao poder público e nós, como entidades, as nossas entidades de classe, como a CIL, etc., olhar com muito carinho, porque esse é o núcleo formador da nossa qualidade de trabalho, Adelaide, da nossa qualidade de colaboradores. Sem dúvida, Tadeu. Eu como trabalhadora do RH e fazendo processos seletivos já há mais de 15 anos, quando não estou na clínica, estou trabalhando com isso, né, com RH e contratando, a gente percebe o diferencial. Eu falei isso em todas as lives, citando os alunos da ITEC como meninos e meninas que vêm com um diferencial muito bacana, e, sem dúvida, os meninos e meninas que vêm da Guarda também trazem essa... Então, o quanto a gente precisa prestigiar e ter parcerias fortes com essas instituições que trazem para nós, jovens, com um diferencial muito bacana, porque essa coisa... E acho que o grande diferencial hoje no mercado de trabalho, eu falo muito isso para jovens psicólogos que eu supervisiono na clínica e quando posso falar com jovens que estão em formação, o que nos diferencia hoje é essa sede por conhecimento, né? Porque o mundo é extremamente veloz, as coisas mudam absurdamente o tempo todo e a gente precisa estar se atualizando. Então, quem acredita, quem não gosta de se atualizar, não gosta de estudar, não quer aprender, vai ficar parado realmente no processo da empregabilidade. Quando a gente olha para a empregabilidade, né, o que é diferencial, muitas vezes, eu já estou me antecipando e praticamente respondendo o que eu ia perguntar para vocês, mas um dos grandes diferenciais é essa sede por conhecimento, essa curiosidade faz toda a diferença, né? Quando as empresas falam de profissionais multifuncionais, né, a gente está falando do quê? De alguém que teve curiosidade, vontade de aprender, o ímpeto de conhecer de algo além daquilo que está no seu micro-universo laboral, né? Então, que gostoso ouvir vocês falando. Eu estou aqui com alguns comentários que eu gostaria, só antes da gente continuar, lendo. Michael
falando Guarda-Mirim e ETEC, grandes formadores de profissionais. Eu tenho aqui o Antônio Amato, fez alguns comentários. Primeiro ele mandou uma pergunta sobre o home office, se vocês acham que veio para ficar e como seria daqui para frente. Acho que vocês já responderam a essa pergunta, antes mesmo de eu ler, né? Ele comenta também, o Amato, que resiliência é a palavra-ordem do momento, com certeza, né? Algo que a gente busca muito. E faz também um comentário com relação à nossa legislação, que é arcaica e que precisa evoluir muito ainda, e com urgência, né? Tenho aqui uma pergunta do Isaías. Deixa eu ver. Algum comentário? Vocês querem comentar alguma coisa aqui com relação ao que o Amato trouxe? Não, eu acho que resiliência realmente é a palavra da ordem agora, porque nós estamos ainda no meio do furacão, né? Nós estamos no olho do furacão. Infelizmente, essa semana a gente perdeu uma amiga muito querida aqui em Leme pela Covid, amiga de vida, de toda a vida, e eu que me mantive indo à empresa, minha esposa solicitou solenemente que eu me mantenha em casa. Então, eu estou oficialmente em home office, né? Tenho ali as minhas obrigações e vou ter que realmente aguardar um período, porque o interior está vivendo um auge agora. E realmente temos todos que ser resilientes, aguardar, porque nós não temos nenhuma solução próxima milagrosa. Só comentando, Adelaide, que o Antônio comentou da lei, né, que ele fala que a legislação precisa ser, está muito arcaica, precisa ser, né, revista ou atualizada. Na verdade, a legislação, como ela é a mesma, desde que se consolidou, né, que se formou a CLT aí na organização do trabalho, realmente precisa, claro, de atualização, até que ela sofreu muita mudança, se a gente for analisar. Mas é uma situação assim, que às vezes o que muda, às vezes não impacta o que a gente precisaria. Então, como agora a lei está um pouco mais solta, né, o acordo prevalece muito a lei, né, depois da reforma de 2017. Então, assim, é a hora de entrar com a prudência, no caso das empresas, né, estarem com essa prudência de a gente conseguir, não mexer na lei, mas a gente conseguir fazer com que ninguém saia prejudicado. Mas, assim, claro, nós estamos, assim, gatinhando no sentido de legislação. Apesar que quando a situação aperta, né, quando o cinto aperta, todo mundo sai correndo, né? Se a gente percebeu que precisou mudar a questão da legislação por causa do Covid, aí é a reunião, legislativo, da noite para o dia sai a medida provisória. Então, assim, existe uma agilidade, é só a gente ter um pouco mais, às vezes, né, como ele comentou, né, mais de empenho dos órgãos públicos de continuarem, né, claro, não estou generalizando, mas em muitos casos ficar mais atento, né, de repente fazer as leis ou modificar as leis olhando mais a população, olhando mais todos, né, o empresário, o empregado, todos os lados aí, né. E o Estado, né? O Estado também precisava se reinventar urgentemente, né? Urgentemente. A nossa reforma, você veja, nós estamos sempre, o empresário, ele está sempre à disposição, mas o Estado não. Né? Então, você veja, a tão propalada reforma administrativa que a gente necessita, para que seja um Estado menos gastão, a gente não consegue realizar. Vamos esperar que até o fim desse governo a gente consiga. Sim. Eu tenho aqui a próxima questão que eu vou trazer para vocês, que está aqui na minha pauta. Eu vou aproveitar uma pergunta do Isaías, que trouxe aqui no Facebook, sobre as filas para entrega de currículo e salas de entrevista com várias pessoas. Será que muda ou não? E o que eu queria perguntar para vocês agora é se vocês acreditam que, para as empresas, no mundo corporativo, a transformação digital que a pandemia antecipou, né, se ela vai ser uma ruptura entre o passado e o futuro e vai realmente trazer esse rompimento com os modelos mais antigos, mais conservadores. Eu vinha falando com o Fábio aqui antes da gente entrar online, sobre uma dificuldade com relação a essa coisa dos currículos, que muitas empresas divulgam vagas com a gente na ASH e não querem colocar o logo da sua empresa ou não querem revelar o nome da sua empresa, porque as pessoas ficam sabendo
para onde é a vaga e, ao invés de participar do processo seletivo que foi determinado pela empresa, elas tentam burlar esse processo e levar o currículo direto para a empresa, tentam pedir que o pai que estudou com o dono da empresa, ou o tio que trabalha lá dentro, dê uma cortadinha de fila no processo, né? E tentam não participar do processo, por exemplo, do nosso, aqui da ASH, que é um processo 100% online, digital e sem interferência humana nessa questão de indicação, né? Porque como a ASH trabalha com a inteligência artificial, cruzando os dados da vaga com os dados de todos os candidatos e montando um ranking por afinidade, não existe isso da gente conseguir dar um jeitinho. Inclusive, às vezes as pessoas me procuram e falam, Adelaide, vi que tem uma vaga lá que você abriu, dá um jeitinho para mim, coloca a minha esposa, coloca meu filho, e eu falo, não tem jeito de dar jeitinho, né? É um sistema de inteligência artificial. Então, se ele tiver com as competências que a vaga pede, ele vai ser ranqueado, e aí a gente torce para que dê certo, né? Então, será que esse momento traz essa ruptura com os modelos mais antigos e muda o comportamento para uma digitalização de processos, para processos mais sistematizados e menos com mais sistemática e menos jeitinho? O que vocês acham? Fábio, posso? Sigo nosso roteiro aí, que sou eu primeiro e depois o Fábio, aí, isso dito pelo próprio Fábio. Então, vamos lá. Adelaide, a minha empresa, em 2022, ela vai completar 100 anos. A gente é uma empresa mais jovem, que a Mecânica Bonfante, por exemplo, né? Mas a gente está no mercado há muito tempo. Nesses 100 anos, os processos foram muito parecidos. Existia o produtor não se movia até os centros compradores, existia entre o produtor e os centros compradores a figura do corretor e assim por diante. Amanhã nós já temos a nossa primeira live com a absorção pelo armazém de sistemas digitais que vão primeiro agilizar todos os processos, ou seja, o armazém geral ele tem registrado em junta comercial a figura de um fiel depositário. E o armazém geral responde com seus bens por aquilo que está ali armazenado. Ou seja, nós temos responsabilidade fiscal, financeira, sobre a guarda que eu venho realizando. Para isso, o armazém pode, inclusive, emitir documentos de garantia que estão lastreados no seu estoque, a pedido do cliente. Então, agora, o que o pessoal da área digital, o que o pessoal daqui do Vale do Silício brasileiro, aplicativo em celular, onde o armazém funciona como um depósito da garantia, aquele produto que está ali, mas, ao mesmo tempo, via aplicativo, ele apresenta esse produto não mais àquele corretor, mas a uma enorme rede de corretores e de possíveis compradores que vão ser usuários do aplicativo no telefone. Ao mesmo tempo, esse aplicativo traz um sistema de pagamento via maquininha de cartão, onde você pode fazer toda a transação caríssima, eventualmente, de uma carreta de café ou lotes de café, pagando aí pelo sistema de pagamentos do aplicativo. Então, ou seja, nós não tínhamos alternativa, Adelaide. Ou nós entrávamos, ou nós entrávamos. Né? Então, nós já começamos, já são 2 empresas que vão trabalhar no sistema ou de financiamento
ou de agilização de processos de comercialização via aplicativo, usando a figura do armazém geral como entreposto, e a gente já está dentro dessa. Legal. Só um minutinho, Tadeu e Fábio, só um minutinho. Como está aí? Kaique? Desculpa, o Kaique tinha dito que a gente tinha caído, então eu interrompi. Eu tive uma falha aqui na conexão, mas já voltou. Já voltou? Ok. Já voltou. Então, continuando mas só aqui. Completando, né? Desculpa, Adelaide. E continuando, isso que o Tadeu traz como realidade do mercado, é exatamente essa mesma situação de, ao invés de se apresentar para para uma, duas ou três possibilidades, essa é a mesma filosofia que a ASH tem para com os candidatos e para com as empresas, né? Enquanto eu, como RH, conseguia observar com muita com grande esforço, digamos assim, para uma vaga, 30, 40, 50 candidatos fazendo dinâmicas, grupos e tendo auxiliares trabalhando comigo, o sistema hoje passa um pente fino em em milhares de pessoas. Hoje a gente já ultrapassou aí a marca de 10 mil pessoas na plataforma, e em 5 minutos ele passa esse pente e coloca a gente, já monta um ranking daqueles que estão mais alinhados com o que a empresa busca. E a mesma coisa para o candidato, que enquanto ele tinha que entregar o currículo dele em uma empresa, 2 empresas, 3 empresas, né? E com muito esforço, talvez ele conseguisse esse acesso de entregar para 10, 15 empresas, quando ele se cadastra na plataforma, aquele currículo está batendo na porta de centenas de empresas ao mesmo tempo, diariamente. Então, acredito que a tecnologia vem para dar essa agilidade e acompanhar essa hipervelocidade do mundo, né? Porque os processos não são mais como eram antigamente, né? A gente não tem mais a mesma disponibilidade de tempo que nós tínhamos antes. Com certeza. Comentando, né, a pergunta que você havia feito, né, que essa questão de você ter uma situação de você digitalizar tudo, informatizar tudo, e às vezes você ainda existe, né, situações em que a pessoa acaba cortando a volta, ou a empresa acaba, às vezes, né, mudando. Então, o que vale no conselho, ou como a gente costuma sempre orientar os alunos, quando fala de participar de um processo seletivo, de participar de uma organização nesse sentido? Em primeiro lugar, que existe uma empresa que está organizando isso. Então, ela também está prestando um serviço, ela tem toda uma ética, e o candidato, o aluno, a pessoa que está se candidatando, ele tem que pensar o seguinte: se existe um passo a passo que eu tenho que fazer, que obviamente é em meio eletrônico, tem todas essas etapas, né, que são definidas, que são necessárias, se cortar a volta. Eu sei que no momento do desespero, da emoção, a gente acaba, né, a pessoa tem esse sentido, eu conheço fulano que trabalha com não sei quem lá no RH da empresa, tenta, né, burlar o sistema. Mas aí vai da situação. Se você não consegue demonstrar uma ética para participar do processo de maneira correta, como é que você vai querer que a empresa identifique essa ética em você, esse caráter seu lá no ambiente de trabalho, né? E, como eu até comentei com a Adelaide um pouco antes da gente iniciar a transmissão, as empresas estão mudando muito essa visão delas. Elas sabem, se eu contratei um serviço, eu quero idoneidade nesse serviço. A gente enfrenta muito isso pela ETEC. Por quê? Para estudar nos cursos técnicos, para ingressar na escola técnica, o aluno precisa fazer uma prova, o vestibulinho. E esse vestibulinho, ele é todo informatizado também, a inscrição é online e tal, a única coisa que é presencial é a prova mesmo, que o aluno tem que ir até uma escola, né, até com essa questão da pandemia está sendo repensado como é que será feito esse processo. Mas vamos imaginar, o aluno vai lá e faz a prova, é tudo processo eletrônico de contagem desses pontos, dessas questões e tudo mais. E às vezes o aluno liga na escola, fala, eu quero falar com o diretor, com o coordenador, eu tenho um jeito de arrumar para alguém, dá um jeitinho. Não existe esse jeitinho. Por quê? Isso é informatizado. É tudo online, não é nem aqui, é servidores, é em outra cidade. Então, assim, nós estamos ainda engatinhando um pouco nesse processo, ainda mais nas cidades de interior, que todo mundo se conhece muito, né, ou acaba conhecendo as pessoas no dia a dia, de entender, olha, isso aqui é um processo seletivo de uma empresa séria, é outra história.
né? Então, eu acredito que nós vamos chegar nisso, né? Assim como no recrutamento e seleção a gente migrou, né, rapidamente aí para uma questão online, e é uma coisa que já vinha vindo, né? Pelo menos as primeiras fases de processo seletivo, não é de hoje que são online. Muitas empresas já vinham adotando esse processo. Claro, né, precisa, né, que as empresas estejam bem interligadas com a realidade local. Mas isso não é novidade no sentido de tecnologia. Porém, para nós, né, é uma novidade e é uma situação que acredito que devagarzinho o pessoal vai entrando nessa situação, vai compreendendo que precisa cumprir as etapas e utilizar a internet, a tecnologia, como algo aliado, né? Aliado ao processo. Com certeza. Eu tenho aqui mais 2 comentários. O Michael, lá da Via Connect, coloca aqui para a gente o seguinte: as empresas que não pararam com o Covid, e acho que essa pergunta vai provavelmente aqui para o Tadeu, tiveram alguma reformulação na sua planilha de custos anual? Adelaide, como a gente é sazonal e a gente está coincidindo agora o ápice da Covid com uma diminuição relativa do nosso trabalho, a gente sempre faz, nesse período, uma gestão de custos. Nós temos armazéns filiais, a gente eventualmente são alugados, a gente chega a desalugar esses armazéns por um curto período, para vir rapidamente alugá-los novamente na safra. Então, a gente sempre tem, nesse período, essa gestão. Como nós continuamos trabalhando, nós optamos por não usar do suporte da legislação, a redução de carga, a redução de horas de trabalho, a redução de salário. A gente optou por não realizar isso, então a gente está dentro da nossa planilha normal de custos. A gente até agora não se reformulou a respeito disso. Eu acredito que no futuro, em a gente optando por um home office efetivo, sem dúvida a gente tem alguns suportes em área fiscal, etc., que podem ser realizados em home office. Sem dúvida isso vai impactar na nossa planilha de custos, mas nós temos que ainda avaliar esse processo. Por enquanto, nós não temos nada ainda nesse sentido. Legal. Eu penso que essa reformulação vai muito de acordo com a realidade realmente de cada setor, de cada empresa, e aí acredito que todos nós brasileiros, aliás, todo ser humano que passou por esse processo do Covid tem agido com cautela e prudência, e acho que a gente fica mais de sobreaviso, né? Eu imagino. Acredito que todos nós estejamos assim. E aí eu tenho também aqui o César Gomes. O César diz assim: para os empresários, o que favoreceu a medida do auxílio do governo para segurar os empregados dentro das empresas? Acredito que aqui ele está perguntando com relação ao auxílio que o Tadeu aqui já falou para a gente que não utilizou, né? Que é aquela redução de jornada com o governo fazendo parte do pagamento, né? Mas se vocês puderem comentar o que isso traz de favorecimento para os empresários, enfim, fiquem à vontade, Fábio e Tadeu. Eu já comentei da minha empresa, não tenho muito mais a comentar, mas eu gostaria de fazer uma alusão novamente àquilo que o Amato me mandou, que é o termômetro do emprego, fazendo uma citação aqui. Nós tivemos no mês de abril, que foi o mês de grande impacto, né, no mercado da Covid, nós tivemos uma redução de 15,2% no emprego nas empresas. No mês de maio, que já refletia abril, nós tivemos 38,45% de demissões, né? Considerar várias empresas sendo consideradas.
Então, logicamente, o suporte governamental ajudou, mas ele não foi suficiente a, vamos dizer, resguardar o tremendo impacto de uma queda do PIB, de uma queda da vontade em consumir, que impulsiona a economia, causando esse impacto que se traduziu em demissões em massa nas empresas. Nós tivemos, vamos dizer, a extinção de alguns milhões de empregos nesses 2 meses mais pesados da pandemia. O que a gente sempre comenta que são medidas paliativas, né? O governo ele tenta entrar com essas medidas, com esse auxílio, né? Até a gente pode ver bem a proximidade dos valores do auxílio com a questão, né, que acontece quando a pessoa precisa sai do emprego e precisa ter esse apoio do seguro-desemprego, por exemplo. Mas a gente sabe que é uma medida paliativa no sentido assim, vamos demorar para ver o que vai acontecer para que a empresa, assim, não vou dizer não vejo, pelo menos na minha visão, que o auxílio ajudou completamente, mas ela deu um pequeno fôlego para que a empresa pudesse colocar as férias na frente, pudesse suspender o contrato, né, os que têm faturamento menor conseguiram organizar essa questão. Então, eu acho assim que acabou ajudando um pouco, mas é ruim para todos, né? Então, uma situação de dificuldade, que nem alguns especialistas comparam, nós estamos numa situação semelhante a uma situação de guerra, né? É uma guerra contra o vírus, mas é uma guerra. Então, é uma situação que não tem muito o que fazer. Então, claro, vai chegar uma hora, né, como o Tadeu comentou, que as empresas não vão conseguir segurar mais. Então, por isso que tenta se voltar devagar, fazer, né, um retorno gradual de algumas coisas, tal, porque realmente uma situação de isolamento total por muito tempo você não consegue manter, você não consegue fazer, né? O exemplo que eu sempre falo, por exemplo, aqui em Porto Ferreira, a maioria das empresas, grande e forte da cidade, é a cerâmica artística e a decoração. E teve um impacto imenso aqui na cidade, porque fora, claro, algumas empresas que não dependem desse ramo, a maior parte das lojas, dos empregados, é uma cadeia muito grande envolvida nessa questão da cerâmica, né? Tanto os lojistas, quanto as pessoas que trabalham, quanto o pessoal que presta serviço. Então, assim, tudo da noite para o dia tem que ser fechado, e a maioria das empresas trabalham com eventos, trabalham com venda de artigos de decoração, que é uma coisa que ela acaba entrando num segundo plano no momento de primeira necessidade. A pessoa vai priorizar, obviamente, alimentação, moradia, e vai deixar de lado algumas coisas nesse ramo. Então, realmente, é um impacto grande, e as empresas que conseguiram fazer uma boa gestão para se manterem em pé nesse período, realmente estão dando sangue, porque é uma situação difícil e é muito triste as empresas que fecharam, né, porque não conseguiram manter, e os empregos perdidos, porque não é que a empresa é malvada e mandou embora, ela tem que fazer opções. Então, infelizmente, é uma situação que fica ruim para todos, né? Sim. Eu queria, César, compartilhar com você a minha experiência como empregadora doméstica. Eu utilizei essa redução que o governo ofereceu, com uma redução com a pessoa que trabalha aqui em casa, porque houve uma grande preocupação, e aí eu quero tentar te responder como que isso favorece o empregador, né? Eu tive uma preocupação muito grande com a família dessa pessoa que trabalha na minha casa, que tem uma mãe debilitada, já bastante idosa, e quis que a pessoa que trabalha aqui na minha casa permanecesse em casa cuidando da mãe dela, e tive uma preocupação também conosco aqui, né? Como é que seria isso? Então, a gente fez um acordo, eu fiz a redução de 75% da jornada com ela, e aí o governo assume esse pagamento de 75% e eu 25%, né? E como é que isso me favorece? Eu vi duas possibilidades, ou a demissão, para que ela, que não resolveria, eu a deixaria numa situação muito complicada, né? E aí, quando veio essa medida, porque eu ficava ali ouvindo as notícias e isolamento, a gente não sabia até onde ia, e uma preocupação com a mãe dela, e aqui em casa eu tenho meu marido com diabetes, minha filha com asma, então também uma preocupação de que não se trouxesse nada, enfim. E aí isso traz o quê?
uma possibilidade, uma tentativa, para mim foi assim, quem sabe em 3 meses ou 2 meses isso passa, né? Ela se cuida e cuida da mãe, a gente se cuida aqui, e quando tudo retomar, a gente retoma com mais segurança para todos, e para mim foi um alívio muito grande, porque eu estava muito angustiada de como agir com essa situação, né? Então, como empregadora. Eu vi nessa possibilidade uma forma de manter o emprego sem que houvesse prejuízo para nenhuma das partes. Tentando te responder. Posso complementar rapidinho, Adelaide? Pode sim. Só dizendo que realmente, sem dúvida, as medidas governamentais elas são um suporte para a empresa, quer dizer, você tem alternativas que você não tinha antes. Mas eu tive a oportunidade de participar da empresa de um amigo, da visita de um banco que tem oferecido crédito para a recomposição das empresas. E o rapaz do banco estava contando a respeito das empresas satélites, as montadoras de veículos. Leme, por exemplo, tem a Curachique, tem a TS Tech, que são todas empresas satélites da Honda, da Volkswagen, etc. Aí ele estava comentando de uma empresa, de uma fornecedora de autopeças para a Hyundai. A Hyundai simplesmente parou a produção. Então, ela parou de demandar, e o rapaz falou, olha, a empresa faturava 45 milhões por mês, de 45 milhões ela passou a faturar 0. Né? Todas as medidas de suporte governamental vão ser usadas, ela vai manter, logicamente, o número de aqueles colaboradores que são essenciais para uma retomada gradativa da produção, a hora que a Hyundai começar a demandar novamente, mas parte dos empregos que faziam jus à demanda total da Hyundai, mesmo numa época de crise, vão ser perdidos. Né? Então, o que a gente tem, a reflexão nossa é que nós temos que, de alguma forma, ser bastante resilientes novamente para criar uma situação de retorno da economia. Né? Nós temos que nos apoiar no agronegócio, temos que nos apoiar na indústria, temos que nos apoiar na exportação, flexibilizar medidas, flexibilizar leis, flexibilizar, fazer a nossa reforma tributária para que a gente consiga entrar nos eixos o mais rápido possível. Com certeza. Com certeza. E um dos ganhos, né, quando o César pergunta, né, com relação ao que a empresa ganha, segurando o empregado dentro da empresa, é mantendo essa mão de obra já qualificada para o momento de retomada, né? Além da questão social e dessa consciência com relação à empregabilidade, uma preocupação com aquelas pessoas que precisam do seu sustento, a empresa também precisa de uma mão de obra qualificada para o momento de retomada. Então, são medidas que dão suporte. Que ela vai ter para ela poder recolocar essas pessoas no mercado de trabalho, contratar de novo e treinar novamente vai ser muito alto. Então, compensa você, claro, nessa expectativa de que a situação não vai ser permanente assim, né? Usar esses benefícios e tentar, vamos dizer assim, equilibrando os pratos aí até a hora que realmente não der, mas a gente acredita que muitos acabaram, né? No caso, a gente tem exemplos de empresas que conseguiram, né, ir retomando devagarzinho, foram voltando, algumas coisas foram se adaptando, né? Mesmo que fique uma parte comprometida do faturamento ou da sua produção, ela consegue equilibrar e não gerar um impacto tão grande. Vai ter impacto, mas um impacto menor. Com certeza. Bom, a gente vai chegando no final da nossa live, que foi muito gostosa, muito prazerosa, um bate-papo esclarecedor aqui com o Tadeu e com o Fábio. E para a gente finalizar, eu quero aqui pedir para que o Tadeu e o Fábio deem uma dica para quem está nos assistindo, que no momento está aí preocupado com o seu emprego, preocupado com a sua recolocação. O que é que a gente pode deixar de palavra para essas pessoas, de dica realmente, para que eles consigam se reinserir no mercado e se manter competitivo. Então, peço para que vocês deem esse alô para quem está nos acompanhando, Tadeu e Fábio. Minha dica é a seguinte, Adelaide: educação.
aproveitar o tempo vago em casa, aproveitar o mundo digital para se educar da forma melhor possível, com cursos online, cursos no YouTube, ensinamentos técnicos, ensinamentos sobre legislação fiscal, legislação contábil. Então, aproveitar esse momento. Mesmo um pedreiro, mesmo um servente, tudo isso você vai encontrar técnicas e aprendizado, você vai encontrar hoje na internet. Então, aproveitar o tempo vago para se formar melhor e se tornar mais competitivo para o mercado de trabalho. Bacana. Eu sempre aconselho também os alunos, vai de encontro ao que o Tadeu comentou, né? Hoje em dia a gente tem uma gama imensa de informações na mão. Só que se você não souber o que vai fazer com aquilo, né? Você pegou uma Ferrari e não sabe dirigir. É a mesma coisa, você tem que saber o que você vai fazer. Você tem ali um equipamento, tecnologia, acesso à informação, conhecimento, você tem que saber usar isso a seu favor, obviamente. Então, enquanto muita gente está pensando, mas o que eu faço? Né, alguns alunos comentaram, professor, perdi o emprego, a situação está difícil. Claro, continue estudando, mas fica pensando, eu falei, aproveite, né, claro, está nessa busca de trabalho, mas aproveite essas horas vagas que você tem, a força, né, que é uma coisa que você foi forçado a ter, busca né, estudar, se aperfeiçoar, ver o que as áreas estão pedindo. O importante é o que nós temos que refletir, sairmos dessa pandemia melhor do que a gente entrou. Se for pra gente, eu penso assim, tudo até numa situação mais... não é só físico, a gente tem que pensar no lado espiritual nosso, né? Se você for a mesma pessoa que você era antes da pandemia, alguma coisa está errada. Então a gente tem que mudar. Muita gente não vai mudar, obviamente, mas para nós, o que nós temos que fazer de oficina para isso, de exercício para isso? Estudar, se capacitar, refletir o que realmente tem valor para nós, na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso convívio. Quanta gente fala, agora eu consigo ficar um tempo com a família, ou aproveitar alguma coisa, ou eu consigo estudar alguma coisa que eu gostaria, saber mais sobre um assunto. Então, é hora de aproveitar esse tempo para se tornar melhor. Quando tudo acabar, que vai acabar, se Deus quiser, a gente tem que sair melhor, a gente tem que voltar, e está cheio de gente, né, que eu falo para os alunos, está cheio de gente que vai voltar muito melhor do que entrou. E a gente vai ficar para trás? Não pode. Então, vai uma motivação aí. Com certeza. Eu quero ler aqui mais 3 comentários para a gente finalizar. A Alana Brito diz, acredito que a pandemia, apesar do caos que ela vem causando, também veio para ensinar a nos adaptar a um novo comum, seja no meio estudantil ou profissional, pois vejo que após passarmos por tudo, vamos nos deparar com um novo mercado de trabalho, no qual, querendo ou não, vamos precisar nos adaptar a ele. É isso mesmo, Alana. Aí tem aqui o Tiago Oliveira, Tiago que trabalha junto com o Tadeu lá no Leme Armazéns. Tiago coloca que acredito que esse momento pode fortalecer, trazer solidariedade, respeito, empatia e despertar a responsabilidade individual com o coletivo e o consumo mais consciente das pessoas. Obrigada, Tiago, por ter ficado aqui com a gente, nos acompanhado. Elsa também está aqui com a gente, Michael, Erivelton, tem bastante gente nos acompanhando. O Amato também, e o Antônio Amato diz aqui, parabéns, Adelaide, pela iniciativa, obrigada, Amato, e ao Tadeu e ao Fábio. Tadeu, é por aí mesmo, aproveitar para se atualizar e aprender sempre. Essa é a melhor dica que a gente pode deixar para quem está nos acompanhando. Atualize seus estudos, busque aprender, seja sedento, por isso o mundo está cheio de possibilidades, oportunidades, muitos cursos gratuitos, nada que você precise investir, nada além do seu tempo, né? Cursos que você só precisa se dispor a estar ali e fazer. E aí, para você se você está procurando essa oportunidade, além de estar se capacitando, fica aqui o meu convite para que você faça o teu cadastro com a gente na ASH, seja mais um dos milhares de candidatos que já estão com a gente, e o nosso trabalho é procurar a melhor colocação no mercado de trabalho para você. Tadeu, Fábio, muito obrigada pela disponibilidade, por essa transparência, pelo papo gostoso, sincero que a gente teve aqui.
Foi uma delícia estar conversando aqui com vocês, muitas pessoas aqui nos acompanhando. Eu quero agradecer em nome da ASH pela disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Adelaide. Obrigado a todos os nossos colaboradores que estão aí ouvindo a gente. Espero que eu não tenha envergonhado vocês. E um abração ao meu amigo Antônio Amato, que está participando com a gente e deu um subsídio muito legal para essa live. Obrigado, Adelaide. Obrigado, Fábio. Prazer em lhe conhecer, Fábio. E estou sempre à disposição, Adelaide. Obrigada, Tadeu. Prazer é meu também. Agradeço a Adelaide, agradeço a todos pela participação, né, e pela oportunidade também da gente poder fazer essa parceria boa, né, entre a IPEC, as empresas, né, interligar esse mercado de trabalho. Agradecer aos alunos que com certeza assistiram, né, eu vi que teve comentário também, e todos que acabam, assim, nos acompanhando, porque tem essa busca de conhecimento que o Tadeu falou, né, querem aprender mais, querem conhecer, então é uma oportunidade grande. E eu agradeço mais uma vez a participação. Quero deixar um grande abraço a todos. Muito obrigada. E a gente fica por aqui. Obrigada, Tadeu, Fábio. Boa noite para todos vocês que estão aí nos acompanhando. Boa noite. Boa noite. Cansado de entregar ou receber centenas de currículos? De analisar ou virar mais um papel em meio a tantos outros? Fazer entrevistas com as mesmas perguntas e respostas e mesmo assim não obter resultados? Conheça a ASH. Automatize a busca de profissionais para sua empresa ou ache seu emprego de maneira prática. A ASH é um buscador online inteligente que conecta pessoas e empresas por afinidades técnicas e comportamentais, cruzando seus interesses e trabalhando 24 horas para buscar um match profissional. Tudo isso com rapidez, segurança e facilidade. Assim, você também economiza tempo e dinheiro. Ache o que você procura. Ache seu match profissional.